A história de Jó começa revelando um homem cuja fé era real, profunda e sincera. Ele vivia na terra de Uz e carregava no coração um temor verdadeiro a Deus, mostrando isso em cada escolha. Não era alguém de aparência religiosa, mas de devoção autêntica. Sua vida refletia honestidade, respeito e pureza de intenção. Quem convivia com ele percebia de imediato sua postura firme, seu caráter limpo e a paz que ele transmitia. Jó evitava o mal com convicção e buscava honrar a Deus não por obrigação, mas por amor. Sua casa era marcada por sua presença calma e dedicada, e sua família via nele um exemplo raro de retidão. Mesmo sendo um homem comum, seu coração se destacava pela humildade e pela força espiritual que carregava. Nada nele era vazio ou superficial. Tudo nascia da relação viva que tinha com Deus. Jó era alguém cuja fé moldava seu caminho e fortalecia sua alma todos os dias. O cenário espiritual por trás da vida de Jó revelava algo que ele mesmo não conhecia. Enquanto vivia em fidelidade, no céu havia um diálogo sobre sua integridade. Deus afirmava que não havia ninguém como ele na terra, íntegro, reto e temente ao Senhor. Porém, o adversário questionou essa fidelidade, dizendo que Jó só era correto porque recebia proteção e bênçãos. Assim, foi permitido que ele fosse provado, não como punição, mas como testemunho de sua fé real. Sem saber de nada, Jó seguia seus dias, sem imaginar que sua vida se tornaria palco de uma batalha espiritual. Enquanto o céu falava sobre ele, sua rotina continuava comum e tranquila, marcada por oração e cuidado com a família. Nada anunciava o que estava prestes a acontecer. Sua fé, até então vivida em tempos de paz, seria colocada à prova de um modo que nenhum homem esperaria enfrentar. As provações começaram de forma abrupta, atingindo Jó com uma força que nenhum homem estaria preparado para enfrentar. De um dia para o outro, mensageiros chegaram trazendo notícias que rasgavam sua alma. Seus bens estavam sendo destruídos, seus servos mortos e suas posses tomadas. A cada relato, seu coração parecia afundar mais, mas ele ainda não imaginava que aquilo era apenas o início. Logo depois, o golpe mais doloroso chegou, a perda de seus filhos. A dor foi tão profunda que suas forças quase o abandonaram, e ele caiu no chão em lamento. No entanto, mesmo quebrado, Jó não amaldiçoou a Deus. Em meio ao desespero, suas palavras revelaram a fé que sustentava sua vida. Ele reconheceu que tudo vinha do Senhor e que, mesmo sem entender, não negaria sua confiança. O silêncio de Deus era pesado, mas Jó permaneceu firme, segurando-se na fé que sempre guiou sua caminhada. As provações não terminaram com a perda dos bens e de seus filhos. Enquanto Jó tentava respirar em meio ao luto, outro golpe ainda mais profundo se aproximava. Seu corpo começou a ser tomado por feridas dolorosas que cobriam da cabeça aos pés. A dor física se uniu à dor da alma, tornando seus dias longos e suas noites quase insuportáveis. Ele se sentava no chão, afastado de todos, tentando aliviar o sofrimento com pedaços de cerâmica. Sua saúde se dissolvia rapidamente, e sua aparência, antes forte, agora refletia o peso devastador de tudo o que estava acontecendo. Mesmo assim, a fé que o sustentava não desmoronou. Jó chorava, gemia, perguntava, mas não blasfemava. Em meio à dor, seu coração ainda buscava Deus, ainda reconhecia sua soberania. Ele estava quebrado, porém fiel, sustentado por uma confiança que ia além do entendimento humano. Enquanto Jó enfrentava a dor física que consumia suas forças, outro sofrimento começou a se revelar. A pressão emocional causada por aqueles que deveriam consolá-lo. Seus amigos, ao vê-lo em tal estado, não conseguiram compreender a profundidade de sua dor, nem o propósito invisível por trás de tudo. Em vez de acolherem sua alma ferida, passaram a levantar suspeitas sobre sua integridade, insinuando que ele devia ter cometido algum erro grave para sofrer daquela forma. Suas palavras duras como pedras caíam sobre Jó como mais um peso impossível de carregar. Mesmo fragilizado, ele tentava explicar que não havia pecado contra Deus, mas sua voz parecia sumir diante da incredulidade deles. A solidão crescia,
A angústia apertava seu peito e cada nova acusação o atingia mais fundo que suas próprias feridas. Porém, mesmo incompreendido, Jó se mantinha firme em sua consciência limpa, agarrado à certeza de que Deus conhecia seu coração e sua verdade. Quando o silêncio parecia definitivo e as perguntas de Jó ecoavam sem resposta, algo grandioso aconteceu. O Senhor falou do meio de um redemoinho. A voz de Deus rompeu a dor, a confusão e o peso que dominavam a alma de Jó. Não veio com explicações humanas, mas com autoridade divina, questionando-o sobre os mistérios da criação, sobre forças que nenhum homem poderia dominar ou compreender. Deus o lembrou de quem sustenta o universo, de quem coloca limites ao mar, de quem ordena a aurora e conhece cada detalhe da vida. Jó, que antes suplicava respostas, agora se via diante da própria grandeza do Criador. Seu coração, já abatido, se quebrantou ainda mais ao perceber que ele falava de dor, mas Deus falava de eternidade. Diante da presença do Todo-Poderoso, Jó entendeu que sua visão era pequena demais para julgar o que vivia. A voz divina não o acusava, mas o guiava ao reconhecimento humilde de que Deus é sábio, justo e soberano em tudo. Depois de ouvir a voz de Deus, Jó sentiu seu coração ser completamente transformado. A dor ainda existia, mas agora estava envolvida por uma compreensão maior. Deus nunca havia perdido o controle. Jó reconheceu que havia falado coisas que não entendia, mistérios que estavam além de sua capacidade. Ele não tentou se justificar, apenas se rendeu. Diante da grandeza divina, sua arrogância foi quebrada e deu lugar à humildade verdadeira. Antes, ele conhecia Deus apenas por ouvir falar, mas agora, após tudo o que viveu, dizia que seus olhos o viam de forma mais profunda. A presença do Senhor trouxe luz onde antes havia escuridão, e sua alma finalmente encontrou descanso. Era como se, mesmo sem respostas diretas, Deus tivesse colocado tudo no lugar dentro dele. A fé de Jó, que havia sido provada ao extremo, agora brilhava ainda mais forte e pura, moldada pelo próprio encontro com o Altíssimo. Depois de transformar o coração de Jó, Deus voltou sua atenção aos que o haviam acusado. Ele declarou que os amigos de Jó não haviam falado corretamente sobre ele e ordenou que eles levassem sacrifícios e pedissem a Jó que orasse em favor deles. Aquele homem quebrado, antes julgado e ferido por suas palavras, agora se tornava o mediador que Deus escolheu para interceder por eles. Jó não hesitou. Mesmo machucado, orou pelos que o haviam ferido, e sua oração subiu como um gesto de obediência e humildade. Foi naquele momento, quando Jó levantou sua voz pelos outros, que algo poderoso aconteceu. O Senhor mudou sua sorte. A restauração começou silenciosa, como um nascer do sol depois de uma longa noite. A dor já não comandava sua alma. Deus o ergueu novamente, não apenas curando suas feridas, mas reconstruindo tudo o que havia sido perdido. A história de Jó, antes marcada por sofrimento, começava a ser escrita com esperança. Depois de restaurar a sorte de Jó, Deus o abençoou com mais do que ele possuía antes. Pessoas que haviam se afastado retornaram para consolá-lo, trazendo presentes e reconhecendo que o Senhor tinha agido em sua vida. Suas riquezas cresceram novamente, e sua casa voltou a se encher de vida. Deus lhe deu novos filhos, e Jó viu sua família florescer com alegria renovada. Ele viveu muitos anos ainda, longo e pleno, testemunhando gerações que vieram depois dele. O sofrimento que o havia esmagado não definiu seu fim. Pelo contrário, tornou-se o solo onde Deus plantou uma nova história. Jó envelheceu cercado de paz, honrado por todos, e ao final de sua jornada, partiu sabendo que o Senhor havia sido fiel em cada etapa. Assim, a história se encerra, com dor transformada em esperança, lágrimas trocadas por riso e uma vida restaurada pelas mãos do próprio Deus, que nunca o abandonou. Se essa história falou ao seu coração, deixe seu like e se inscreva para acompanhar mais narrativas que edificam a fé. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo que toca vidas. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.